Olá, turma, boa noite. Eu sou a professora Beatriz e hoje nós estaremos gravando a nossa primeira webconferência. A proposta da nossa primeira webconferência é estar discutindo um pouco melhor a respeito da segunda unidade, pensando como é possível pensar na inclusão das pessoas com deficiência, que agora nós chamamos de PCD, dentro do mercado de trabalho. Então, para isso, eu preparei uma apresentação em slides, é uma apresentação bem objetiva, bem sucinta, e ela posteriormente vai ser encontrada na nossa mediateca. Assim como também a nossa aula está sendo gravada e ela vai estar disponível dentro do item de gravações das nossas webconferências, ok? Viviane, seja bem-vinda. A proposta do nosso encontro é eu estar apresentando conteúdo, mas a qualquer momento você pode estar tirando alguma dúvida, trazendo alguma consideração dentro do tema que a gente tem discutido, ok? Ok, Viviane, então vamos à nossa apresentação de hoje. A nossa apresentação, ela tem como um tema os avanços e os limites no processo de inclusão. Então, a gente precisa pensar como a inclusão da pessoa PCD dentro do mercado de trabalho, como ela permite um avanço no que tange ao processo de inclusão dessa pessoa, mas também como ela representa também limites nesse processo de fato de inclusão. A unidade 2, que é justamente a que a gente vai estar discutindo no nosso encontro de hoje, ele tem como título Direitos Humanos, Inclusão do Público-Alvo da Educação Especial e Acessibilidade. Durante toda a unidade é discutida a importância do reconhecimento da sociedade e também do Estado, pensando na necessidade de inclusão das pessoas com deficiência. Na verdade, não só as pessoas PCDs, né, pessoa com deficiência, mas também aquelas pessoas que apresentam transtornos globais de desenvolvimento e também com altas habilidades e superdotação. A proposta da nossa aula de hoje é discutir apenas esse processo de reconhecimento de inclusão das pessoas com deficiência, ok? E antes disso, Viviane, é importante que a gente entenda que dentro dessa unidade 2, pensar o processo de inclusão, ela parte dentro de três perspectivas, pensando como este indivíduo ele pode entrar no mundo do trabalho, então quais são os espaços de empregabilidade que podem ser ofertados para essa população. Então, para isso, a gente vai estar discutindo um pouco a respeito de uma lei que foi criada no ano de 1991, então nós já temos aí muitos anos, né, de implementação dessa lei, e mesmo sendo criada ainda no ano de 1991, a gente observa que muitas empresas não respeitam essa legislação. Então, assim, além disso, a unidade 2, ela também vai estar discutindo a importância e a relevância da inclusão da pessoa com deficiência dentro das instituições de ensino e também pensando um pouco sobre a relação deste indivíduo dentro das relações familiares. Eu vejo que o Gustavo também entrou. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. A gente já deu início à nossa webconferência. A proposta da nossa webconferência hoje é discutir a respeito da unidade 2, e aí, como eu havia elencado anteriormente, a gente vai ter um recorte, Gustavo, pensando a empregabilidade, pensando a inclusão desse indivíduo partindo da perspectiva de empregabilidade. A unidade, ela vai falar um pouco a respeito da importância da empregabilidade, mas também vai estar falando a respeito da importância de se pensar a inclusão das pessoas com deficiência, que nós chamamos de PCD, nas instituições de ensino e também nas relações familiares. Então, para a gente pensar um pouquinho a respeito, é importante que acaba que eletrificou um pouquinho
pequena aqui, mas eu vou ler para vocês, não sei se vocês conseguem ver, eu vou estar reproduzindo, tá? A lei de cotas, ela foi criada no ano de 1991, então nós temos aí já 28 anos de lei. Então, o que corresponde à lei de cotas, né? A lei de cotas, ela determina que é dever, né, das empresas que têm mais de 100 empregados a disponibilizarem uma porcentagem de vagas à população, né, à pessoa com deficiência, né, que nós chamamos de PCD. Então, aquelas empresas que têm de 100 a 200 empregados, ela precisa empregar 2% do seu número de vagas a essa população. A partir de 200 funcionários a 500 funcionários, esse número ele vai aumentar para 3%. E a partir de 500 funcionários, chegando a 1.000 funcionários, a empresa ela é obrigada a contratar 4% da sua população. E a partir de 1.001 funcionários em diante, 5% das suas vagas são destinadas a pessoas com deficiência, que é o que nós chamamos de PCD. Vocês tinham conhecimento dessa lei? Vocês já haviam ouvido em algum momento? Se nas instituições de ensino você diz o quê? Nas faculdades, por exemplo? Ou nas escolas? Ah, se você já ouviu falar, Viviane. E você, Gustavo? Então, nas escolas deveria ter alguma preparação, mas a verdade acaba que as pessoas, quando elas são inseridas no mercado de trabalho, não há nenhuma capacitação dessa população. E aí é isso justamente que a gente vai estar discutindo mais à frente. Mas, assim, as instituições de ensino, elas não fazem nenhuma preparação previamente. Ah, sim, você tinha ouvido falar da faculdade da sua ex-esposa, né? Mas ok, então, assim, essa lei é uma lei antiga, como eu falei com vocês, nós já temos aí 28 anos de existência da lei. Agora, só para voltar no slide anterior, só para reforçar que eu vou estar disponibilizando esse slide na nossa MediaTek. Então, eu vou estar aumentando a fonte, porque quando eu fiz no PowerPoint, a fonte ela estava grandinha, mas aí quando eu joguei aqui, eu observei que ela diminuiu, mas não tem problema não. Quando eu for jogar na nossa MediaTek, ela vai estar já com a fonte no tamanho ideal, ok? Então, o que acontece? As empresas, elas são obrigadas a contratar esse número de empregados, então, a partir de 100 funcionários, você tem a obrigatoriedade de contratar 2% do seu número de vagas para destinado ao seu número de vagas para pessoas com deficiência, mas a gente observa que muitas empresas não respeitam essa lei, né? Eles desconhecem essa lei. E aí, o que acontece? Acontece que a fiscalização ela é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, se o Ministério do Trabalho ele identifica que determinada empresa ela não está atendendo essa exigência, a primeira coisa que o Ministério faz é notificar a empresa. O Ministério vai notificar a empresa da necessidade de inclusão dessas pessoas no o número, né, de 2%, e aí variando até 5% de pessoas com deficiência. Caso essa empresa ela continue não respeitando a disponibilização de vagas, essa empresa, ela, aí sim, no segundo momento, ela vai ser multada. Né? Então, vocês podem observar que todo concurso público, ele sempre tem uma disponibilidade de vagas. Vocês já observaram isso em editais de concurso público? Sempre tem essa pergunta, se você é deficiente. Então o governo, ele, obviamente, se é uma lei, o governo, ele é o primeiro a cumprir. Então, o governo, ele já, há muitos anos, ele já respeita essa legislação, mas nós observamos que muitas empresas, elas desconhecem, ou muitas vezes elas se negam a cumprir essa legislação. O jornal Globo publicou uma matéria no ano de 2014, no qual eles colocaram que 81% das empresas que respeitam essa lei colocam que eles só contratam a pessoa com deficiência porque a lei existe. Mas eles, o que acontece? Eles contratam aquele funcionário, muitas vezes eles contratam para cargos mais
que exijam uma menor escolaridade. Então, assim, você observa que aqui em Valência você diz o quê? A prefeitura é minoria? Ou você diz, como que você fala, em concursos, nas empresas, que você observa que essa lei não é respeitada? É isso, Gustavo? Ah, quando tem concurso. Às vezes, é porque assim, o concurso ele tem que disponibilizar aquele número de vagas. Não necessariamente que você vai conseguir preencher aquele número de vagas. Né? Então, assim, é dever do concurso público ofertar. Agora, se aquelas vagas serão preenchidas, aí depende também da demanda. E aí é importante que a gente pense aí como que é essa inserção. Como eu falei com vocês, de acordo com essa pesquisa que foi realizada no ano de 2014, publicado pelo Jornal Globo, depois eu posso estar disponibilizando também essa matéria para vocês, simplesmente as empresas elas contratam, mas contratam para poder não ser multada. Elas não pensam na qualificação, numa preparação, como você mesmo perguntou, Viviane, se essas empresas elas se esses funcionários eles passam por uma capacitação, não necessariamente, muitas vezes eles são contratados, mas não necessariamente eles são aproveitados da forma como deveria. Vocês conseguem ver, meu Francisco? Para mim, vocês não estavam vendo o nosso aluno aqui. Então, é importante que. Tá bom, pode deixar, Gustavo. Vocês conseguem ver a apresentação que eu estou mostrando para vocês? Vocês conseguem ver o slide? Vocês estão. Ah, conseguem. Ah, então vocês conseguem me ver e ver o slide. Para mim, vocês só viam a mim. Mas voltando aqui à nossa apresentação, eu trouxe para vocês uma apresentação, uma questão, na verdade, que ela foi colocada pelo ENAD no ano de 2016. Ok? Tá ótimo. No ano de 2016, o ENAD, ele na prova de serviço social, ele criou uma questão que falava exatamente a respeito dessa legislação, né, da lei de cotas para pessoas com deficiência. E eu trouxe para vocês porque eu achei bem interessante, porque é uma questão que ela traz uma chargezinha, então a gente consegue aí, de uma forma ilustrativa, refletir um pouco sobre essa não preparação da empresa em fazer valer esta lei. Então, a questão é a Lei 8.213, de 1991, no qual ela vai assegurar a contratação de pessoas com deficiência, essa lei que eu já falei para vocês anteriormente. Então, o que acontece? Tanto nas empresas do setor público como as empresas privadas, elas precisam empregar funcionários com uma deficiência, desde que elas tenham mais de 100 funcionários. A empresa pública, obviamente, ela sempre vai ter mais de 100 funcionários, né? E aí, vocês observam aí essa ilustração, que é uma pessoa, né, uma PCD, e aí ela está justamente no trabalho, no seu ambiente de trabalho, e enquanto ela está trabalhando, as pessoas ficam, né, tratando como se ela fosse, né, um ser sobrenatural. Ela é cadeirante, vocês observam aí que ela não tem os membros inferiores, né, e superiores, e aí ela está digitando no computador e as pessoas falam, parece um milagre, é incrível, é inacreditável o que estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa, né? E algumas pensam, outras chegam, inclusive, a expressar aí essa dificuldade, né? Essa surpresa em ver aquela mulher trabalhando. Sim, com certeza. Eu trabalho também numa escola e a gente discute muito isso, a importância de se pensar a preparação desses profissionais. A gente tem casos de autismo na escola onde eu atuo. Na verdade, o autismo para criança é muito difícil deixar um diagnóstico de autismo para criança, né? Então, eu vejo essa dificuldade mesmo, e não só para o autismo, mas
outros diagnósticos de saúde mental, eu vejo essa dificuldade, essa falta, muitas vezes, de conhecimento de como trabalhar esse público, né? Então, assim, você observa que as empresas, elas não estão preparadas. E aí, quando você fala das escolas, né? Eu lembro agora de um caso que eu atendi, que eu sou assistente social, né? E aí, na instituição que eu trabalhava, tinha uma pessoa que ela tem um diagnóstico de bipolaridade. E aí essa pessoa, ela tem a bipolaridade, mas simplesmente ela não consegue se enquadrar no mercado de trabalho. Há uma cadeirante na prefeitura aqui em Valença que trabalha e dirige. Ah, tá, sim, muitos não acreditam, mas eu já vi. Então, e aí as pessoas, elas não conseguem, essa mulher, ela não consegue o benefício de prestação continuada porque ela é bipolar. A bipolaridade, dificilmente o governo vai conceder esse tipo de benefício e ela simplesmente não consegue acessar aí ao mercado de trabalho ela não consegue um benefício de prestação continuada porque ela é bipolar, mas também ela tem essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho por ela ser bipolar. Então, ela entra na empresa, ela fica 3 meses dentro da empresa e logo ela sai do trabalho. Então, assim, é muito complicado isso, porque vocês imaginem, a pessoa ela não consegue emprego, ela não consegue um benefício social, mas também não consegue entrar no trabalho, porque ela chega no trabalho, ela tem esse distúrbio de humor, e aí, consequentemente, ela nunca passa da sua experiência. E aí, eu estava conversando lá no CAPS, né, que é esse parceiro nosso, da importância de fechar parcerias para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem a lei de PCD aí, então a gente pode conseguir a inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho, e simplesmente essa pessoa não consegue acessar ao mercado de trabalho porque não há esse tipo de parceria. Então, assim, dentro dessa pergunta, né, dentro dessa apresentação, foram colocadas 3 afirmações e eu queria que vocês me respondessem quais delas que vocês acham que é verdadeira, né? Ou se são todas verdadeiras, ou só a primeira é verdadeira, só a segunda, enfim, vocês respondam para mim, por gentileza. Então, é a seguinte: pensando na perspectiva de inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, eu queria que vocês pensassem, a primeira coisa é que se o item 1, essa lei, ela é assegurada apenas dentro do exercício público, dentro do serviço público. Então, assim, essa lei, ela existe desde 91, mas a primeira afirmação diz que ela só ela é cada vez mais frequente no ambiente público, mas ela só é válida para o ambiente público. Para as empresas privadas, ela não existe, ela não é respeitada, ela não existe, não que ela não seja respeitada, ela não tem validade para o ambiente privado, apenas para o ambiente público. Vocês acham que é verdadeiro ou vocês acham que é falso? O que vocês acham, a primeira aí? Eu tinha preparado uma enquete, mas como são 2 alunos, então eu vou fazer direto no nosso chat. O Gustavo também está sem áudio e sem vídeo, então queria também, Gustavo, que você respondesse para mim. Você acha o quê? Que a opção 1, ela é uma afirmação verdadeira ou falsa? A Viviane já respondeu que é falsa. E você, Gustavo, você acha que é o quê? O Gustavo abriu o áudio. Estou um pouquinho indeciso, mas eu acho que é falso, sim. É falsa. Lembra que eu falei para vocês no slide passado que é uma que nos ambientes públicos ela automaticamente ela é respeitada, tanto que a gente observa aí nos editais. Mas dentro das empresas, aí assim é o que eu falo, tem empresas que ainda não respeitam, mas ela é válida tanto para o ambiente privado como para o ambiente público. Agora, infelizmente, tem empresas que não respeitam, mas ela é válida, isso que é a confusão, porque ela existe tanto para o ambiente público como privado. O problema é que nem sempre as empresas privadas elas respeitam. E aí, quando ela não é respeitada, ela é notificada pelo Ministério do Trabalho e, em seguida, aí sim, caso ela não é respeitada, ela é multada. A segunda opção diz que as pessoas com deficiência, elas passam a ter mais chances de inserção no mercado de trabalho, mas, em geral, elas ainda enfrentam preconceito nos locais de trabalho. Vocês acham que é uma
uma afirmação verdadeira ou falsa? A opção 2. O que vocês acham, Gustavo e Viviane? Verdadeira. Viviane e Gustavo concordam que é verdadeira. É justamente o que a gente está falando agora, né? Existe uma lei, ela muitas vezes ela é respeitada, mas como mesmo eu falei para vocês naquela reportagem da Globo, né, do G1, coloca que mesmo que ela exista, apenas 81%. Gustavo, eu não vejo você. Seu vídeo não aparece para mim. E está configurado para receber os vídeos. Eu consegui ouvir a sua voz fugiu para mim, mas a sua imagem não aparece. Observe embaixo se o seu vídeo está aparecendo, está disponibilizado. Porque está tudo ok em relação às configurações. Eu coloquei para disponibilização de configuração tanto do aluno, áudio e vídeo seu. Então, assim, veja se não está com algum problema, porque o seu áudio apareceu para mim e depois sumiu. Mas o seu vídeo, ele não aparece para mim. Tá? Só para você saber. Então, assim, em relação às pessoas com deficiência, é importante que a gente pense que existe a lei, mas infelizmente a inserção de trabalho, quando ela entra. Você também não viu, né, Viviane, o vídeo? Eu não vi o vídeo, tá? Eu só ouvi sua voz respondendo a pergunta e depois sua voz sumiu, mas pra gente não aparece vídeo. Não viu nem o áudio? O Gustavo falou rápido, sim. Está disponibilizado para ouvir. Ó, voltou o áudio do Gustavo. Mas eu liguei Oi, o áudio Gustavo. agora. Tá, mas eu tinha ouvido aquela hora você responder. Aí depois eu te... Agora. Mas meu vídeo está ativado. Eu tô aqui, ó. Consegue me ver? Não consigo lhe ver. Levantei a mão agora. Pequenininho, de repente, não sei. Não aparece. Parece só Viviane para mim. Ó. Só aparece a Viviane. Ó. E tá até confirmar aqui, mas tá tudo ok para vocês. Eu tô me vendo aqui, pequenininho. Gustavo, eu não vejo. Ó, notificação. Tá tudo disponibilizado aqui. Mas não tem problema não, Gustavo. Sem problemas em relação a não conseguir lhe ver. Depois eu comunico esse problema. Mas, enfim, eu consigo ouvir você, mas a sua imagem não está aparecendo para mim. Tá ok? Mas não tem problema não. Depois eu comunico esse problema aqui. Mas aí, voltando aqui, vocês conseguem continuar vendo a minha apresentação, né? Vocês estão vendo a apresentação sem problema nenhum. Então, só para voltar aqui para a gente não perder o tempo, como eu falei. Então, assim, a opção 2, né, vocês já colocaram para mim que ela é uma opção aí verdadeira, né, pensando que essa legislação ela permitiu uma maior chance de inserção ao mercado de trabalho, mas, em compensação, ela não pensa aí como que se dá essa inserção no mercado de trabalho. Até porque as pessoas, elas empregam, como eu falei na pesquisa do G1, 81% das vagas, elas são das empresas, perdão, elas contratam aquele trabalhador só mesmo, justamente pensando que tem que responder tem que atender a lei e não levar um processo, não levar uma multa. Agora, a terceira afirmativa diz que um dos maiores empecilhos para a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência é justamente a natureza cultural que envolve estereótipos e discriminação. Vocês acham o quê? Que é verdadeira ou que é falsa? Verdadeira, Viviane. E você, Gustavo, acha o quê? Gustavo, você acha o quê? Que é verdadeira ou você acha que é falsa? Tá pensando?
Não sabe, Gustavo não sabe. Qual que é a sua dúvida? Porque você tá. Qual é a parte aí que você está em dúvida? O áudio seu tá ligado, tá, Gustavo? Se você quiser falar, pode falar. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, pode falar. Eu não entendi a descrição desse terceiro. Tá, então vamos lá. Um dos maiores empecilhos para a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho é de natureza cultural e envolve estereótipos e discriminação. Lembra que você falou para mim agora que tem uma pessoa que trabalha aí em Valença e que ela é cadeirante e que ela trabalha e dirige e que tem pessoas que não acreditam que ela consiga dirigir e também se inserir no mercado de trabalho? Lembra que você respondeu agora há pouco? Então, sim. Vê se essa frase não se enquadra perfeitamente nesse quesito. Olha, que a pessoa, muitas vezes, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho porque há um preconceito dentro da sua inserção no mercado de trabalho. Muitas pessoas, elas acreditam que aquele indivíduo ele não vai conseguir fazer um bom trabalho porque ele tem uma deficiência. Então, querendo ou não, acaba que uma pessoa, por exemplo, você que é da área tecnológica, né? Muitas vezes a pessoa, será que eu vou contratar aquela pessoa que tem determinada deficiência? Será que ela vai conseguir cumprir com o trabalho? Igual eu falei para vocês o exemplo da pessoa bipolar. Imagina, será que eu vou contratar uma pessoa bipolar e ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir responder, ter um compromisso de trabalho? Então, assim, muitas vezes as pessoas elas têm um preconceito, e aí eu falo muito por experiência própria, porque eu trabalho numa instituição que nós temos PCD, e eu atendo diretamente essa pessoa, né, é um usuário meu, e eu vejo a dificuldade, eu vejo muitas vezes a discriminação velada algumas vezes, às vezes é uma discriminação que é velada, não é nítida, e outras vezes eu vejo assim, uma discriminação que muitas vezes ela é muito clara, de alguns funcionários da instituição, que não conseguem compreender, né, não conseguem trabalhar com a inserção, porque a gente fala da palavra inserção o tempo todo. A inserção dentro da sociedade, a inserção dentro do trabalho, a inserção dentro da família, mas como aquele indivíduo ele é visto no seu trabalho? Aí a pessoa ela é empregada, ela entra no trabalho, e aí ela passa por toda essa discriminação, por todo esse estereótipo, né, essa estigmatização da deficiência dela, e ela acaba não conseguindo permanecer no trabalho. Ou muitas vezes ela nem entra no trabalho porque aquela pessoa acredita que ela não tem condições. Ou quando ela entra, ela fica no cantinho, isolada de todos, de forma que ela só está ali mesmo para poder fazer valer a lei. E aí é importante a gente pensar isso. Como a gente consegue garantir. A Viviane deu uma ideia, né? A Viviane falou: por que nas escolas as pessoas não são preparadas já para a inclusão do PCD, né? No trabalho? Então, assim, é importante. O CIE, por exemplo, não sei se vocês conhecem o CIE, que é um site que oferece oportunidade de trabalho. Ô, Gustavo, faz favor para mim, silencia um pouco o seu áudio que está dando retorno para mim, e aí quando você quiser falar, você levanta a mão e já libera de novo, ok? Porque está voltando, está fazendo um barulho aqui, está atrapalhando, tá? Obrigada. E aí é importante que a gente pensar em relação a isso, é justamente que eu vou tornar a repetir. Existe uma lei, ela é cumprida muitas vezes pelas empresas, mas 81%, gente, 81% diz que só contrata para poder respeitar a lei. Então, assim, olha que absurdo isso. Então, assim, como que aquele chefe enxerga aquele empregado? Então, será que ele enxerga aquele empregado como uma pessoa que, de fato, vai trazer algo bom para a empresa ou é só mesmo para poder cumprir uma legislação? Então, é muito importante a gente pensar isso, né? Eu acho que é importante trabalhar essa consciência dentro da empresa. A questão do respeito, a questão da valorização das diferenças. Então, assim, eu acho que é importante, porque isso é um dever que perpassa não apenas o empregador, mas, como eu falei, a própria sociedade entender, né? Não de forma discriminatória ou vexatória.
você diz na própria educação, né? De forma que a pessoa ela consiga se sentir incluída na educação e não haja uma evasão escolar, né? Sim, perfeito, claro. É importante que as escolas elas estejam adaptadas a qualquer tipo de deficiência. Na escola, por exemplo, que eu atuo, a gente tem uma criança que tem síndrome de Down, ela já tem um auxiliar que fica o tempo todo junto com ela. Então, assim, a gente já, em algumas instituições, ela já oferece esse serviço. E eu estou falando de uma escola, não é escola particular, não, tá? É uma escola do terceiro setor que eu trabalho e ela fica dentro de uma. Na verdade, no entorno de 3 favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, essa favela eu vejo que é uma escola que já tem esse cuidado, já tem essa preocupação. Claro, a gente precisa fazer outras adaptações, até porque a nossa deficiência, a gente não pega, por exemplo, um cadeirante, então, assim, a gente não tem todas as adaptações. Sim, sabe, claro, dentro da empresa. Você vai contratar aquele funcionário, como que você consegue capacitar aquela população, aqueles funcionários para entenderem a funcionalidade daquele funcionário. Então, é importante que se discuta, que traga essa discussão também ao nível mais macro dentro da empresa, né? Não de forma que aquele funcionário ele seja contratado e seja isolado do restante, ou que ele seja tratado, como naquela chargezinha anterior, como um ET. Então, é importante aí que a gente pense exatamente isso. Como que eu consigo garantir que aquele funcionário ele seja, de fato, inserido dentro da empresa, ele se sinta pertencente àquela empresa, e não como um indivíduo que está ali apenas para constar. Então, eu trouxe aqui algumas afirmativas, mas vocês já foram respondendo para mim ao longo aí da nossa apresentação. Eu coloquei aqui as opções corretas, então vocês falaram para mim qual dessas opções aí que vocês acham, então, que fica a nossa resposta? Sim, então, porque, Viviane, é importante que na verdade, é um sonho de consumo, que o psicólogo oferecesse atendimento para todos os funcionários. Mas dificilmente as empresas elas colocam o psicólogo na parte de RH, então dificilmente a empresa ela vai oferecer esse trabalho. Então, o Gustavo colocou que é a segunda e a terceira, a Viviane botou que é a C. Aliás, D, isso, Viviane, justamente, é a segunda e a terceira. A primeira a gente já viu que ela é errada, porque ela é errada, porque a lei ela atende tanto o setor público como o setor privado. Então, a primeira opção, aí a gente já sabe que ela é falsa. Então, assim, a segunda opção, ela vai ser verdadeira, porque, de fato, a legislação, ela permitiu. Vou voltar aqui só para ficar mais fácil. Desapareci e voltei, ok. Então, só para vocês reforçarem aqui que a gente já está discutindo até o momento. Primeira opção, ela vai ser falsa, porque entende-se que ela atende tanto o setor público como o privado. E a segunda opção, ela vai ser verdadeira, porque ela vai garantir aí a inserção de mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E a última, ela é verdadeira também, porque por mais que haja essa inserção, ainda hoje, de modo geral, né, a sociedade ainda cultiva essa cultura de criar estereótipos e também discriminar as pessoas com deficiência. Queria agradecer a vocês, tá? Dizer que a nossa webconferência, conforme eu falei, a previsão nossa era de 30 minutos, acabou que a gente excedeu um pouquinho, mas assim, a ideia da nossa primeira webconferência era trazer um conteúdo, tendo como referência alguma unidade, entre a primeira e a quarta, então eu optei pela segunda. Gustavo, já acabou, porque eu vou dar aula daqui a pouco, eu tenho mais uma aula para dar daqui a pouco, e a previsão nossa mesmo de tempo é de 30 a 40 minutos, então assim, eu iniciei a aula 6 horas, então já são 6h45, então assim, a gente também, até para não ficar muito cansativo para vocês, vai ficar gravado sim, eu vou estar disponibilizando na nossa Mediateca, inclusive também eu vou estar disponibilizando essa apresentaçãozinha, que por mais que seja curta, eu vou estar disponibilizando na nossa Mediateca. A nossa webconferência, ela não vai estar gravada na Mediateca, ela vai estar gravada no item de gravação das webconferências, ok? Mas
o PowerPoint vai estar na Mediateca, e eu vou ver também se eu disponibilizo para vocês a reportagem da G1. Então, eu vou ver se eu mando aí, talvez por mensagem, vou ver se eu consigo baixar o arquivo, posso estar disponibilizando também. Eu acho que eu vou mandar por mensagem para vocês, só para vocês, que aí eu vou comunicar dizendo que já vai estar disponível na nossa Mediateca, e eu vou aproveitar e vou disponibilizar também o link da reportagem do G1, que é isso que eu falei já algumas vezes para vocês. Ok, Gustavo, obrigada. Eu estou corrigindo as disciplinas, mas como são muitas turmas, então eu tento já corrigir aos poucos, mas talvez demore um pouquinho, tá bom? Viviane e Gustavo, eu queria agradecer pela vinda de vocês. Eu sei que o Gustavo falou que ele estava corrido esses dias, então, assim, sei que o Gustavo estava saindo do trabalho, queria agradecer pelo seu esforço de estar presente, a Viviane também, de estar aqui comigo, assim, dizer que é muito importante reforçar para os alunos que não puderam estar presentes na nossa webconferência, reforçar a importância e a relevância de vocês participarem da nossa webconferência, porque justamente através da nossa webconferência a gente tem uma aproximação maior, vocês conseguem estar tirando dúvidas comigo, e às vezes, por mais que eu tente responder no tempo curto, acaba que esse contato fica mais distante. Então, assim, queria agradecer muito por vocês estarem presentes aqui na nossa webconferência. Então, assim, em breve eu vou estar informando a nossa nova data, ok? Mas só para reforçar que qualquer dúvida eu estou à disposição no nosso canal, vocês podem falar diretamente comigo, tá? E agradecer mais uma vez por vocês. Sim, Gustavo, é porque a gente tem um cronograma, então acaba que o número de webconferências fica de acordo com a nossa logística, tá bom? Mas aí, precisando de alguma coisa, eu vou estar à disposição, tá? Obrigada mais uma vez. E vocês acharam o quê? Para vocês foi interessante o conteúdo que eu trouxe para vocês? Vocês conseguiram conhecer um pouquinho melhor a lei, agora já sabem que a partir de 100 funcionários, 2%, chegando aí ao quantitativo de 5%. Já sabem aí essa dificuldade também, que mesmo que tenha a lei, a gente sabe que a gente ainda enfrenta essa estigmatização, essa cultura, infelizmente, ainda existe de discriminação ao PCD. Então, se o Gustavo mesmo trouxe o exemplo prático aí de uma pessoa da cidade dele em que ela é cadeirante, as pessoas não entendem como um cadeirante consegue dirigir, trabalhar. Então, assim, é importante a gente trazer também essas experiências do dia a dia, que é importante que a gente consiga aí dialogar com o conteúdo que é trabalhado na disciplina. Por isso, e eu, assim, só para reforçar, tiveram alguns alunos que perguntavam para mim a respeito da nossa APU, eu sempre procuro fazer dessa forma, tá? Eu uso o conteúdo que é disponível na nossa apostila, mas eu sempre tento trazer exemplos práticos do nosso dia a dia, para justamente a gente conseguir pensar a respeito aí sobre o nosso conteúdo. O Gustavo pergunta para mim se poderia fazer vídeos instrutivos sobre a matéria. A gente vai fazer um vídeo onde eu vou falar sobre a unidade 1 e 4, tá, Gustavo? Vai ter esse vídeo, sim. Eu vou estar apresentando um vídeo onde eu faço um resumo das 4 unidades em breve, tá? Isso tem essa disponibilidade, sim. Na verdade, é porque a gente divide, né? 4, 4. Mas só para você saber que a gente vai fazer o vídeo, sim, instrutivo. Na verdade, isso é uma orientação para todas as disciplinas, que eu acredito que vocês já tenham esse tipo de orientação nas outras disciplinas do curso de vocês, tá? Queria agradecer mais uma vez e dizer para vocês, reforçando, que qualquer coisa eu estou disponível na nossa plataforma, ok? No nosso AVA. E dizer que o nosso conteúdo em breve vai estar disponível também na Mediateca, para vocês verem com calma o nosso vídeo, ok? Queria agradecer mais uma vez para vocês, uma boa noite. E fico feliz por saber que a Viviane colocou que foi proveitoso o encontro. Gustavo, gostou da aula? O que você achou? Você que estava aí aguardando o nosso encontro, o que você achou da nossa apresentação? Viviane já deu um feedback, você achou o quê? Achou pouco o quê? O tempo? Sim, achei pouco tempo. Gustavo, voltei para estar presente.
Quando eu chego, porque acaba. agora eu vejo seu vídeo, Gustavo. Eu estava com algum problema para você, olha. Agora eu vejo você aqui no canto da tela. Mas a sua imagem não aparecia para mim. Deve ser da Blackboard. Eu vou estar. Que Agora aqui eu eu vejo. vejo. Então, eu não via. Não aparecia para mim. Aparecia Agora só a apareceu sua aqui, então voz. aqui Viviane, um ícone que dá para aparecer, ó. não é porque agora eu tirei o slide da tela, mas mesmo assim, quando estava o slide, aparece a foto do aluno, quadradinho, igual vocês estavam me vendo. Independente se a tela do slide aparece ou não. Eu pensava que vocês que não conseguiam me ver. Mas agora eu tirei a apresentação de slide e aí eu consigo ver a tela maior. A Viviane é porque ela não tinha mesmo, mas eu vou estar notificando aí. Quando você for avaliar a sua videoconferência, quando termina, tem aquela avaliação, certo? Tem. Então, aí você coloca que você dura. Então, você coloca que metade da nossa webconferência, o seu vídeo não apareceu para mim, que eu também vou estar notificando isso. Uhum. Ok? Semestre passado, professora, Ah, eu tinha problema do seguinte, na gravação ficava pipocando o áudio. ficava Nesse semestre está focando? acontecendo isso do vídeo. Então deve ser coisa da Blackboard. Tá, eu vou estar comunicando isso, mas é bom também que os alunos reforcem. Tá, ok? Uhum. Obrigada aí mais uma vez, Viviane também obrigada. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês. Até.